Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. A gente se encontra por aqui para falar sobre empreendedorismo e tudo que cerca a arte de prosperar nos negócios. Hoje, vamos falar sobre o momento de pedir ajuda para isso. Para ser mais precisa, vamos descobrir se e quando precisamos de uma consultoria para nos ajudar a inovar. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Fica com a gente para saber se você precisa de apoio e inovação. Inovação é um assunto recorrente por aqui. Aliás, a quantidade de abordagens que a inovação nos permite trazer já explica muita coisa. O tema é infinito e diz respeito a tudo na área do empreendedorismo. Sendo tão amplo, além de dar margem para muito podcast, faz com que a gente precise de ajuda, não é mesmo? E quem embarca neste plano de voo para falar disso é a Evelyn Bica, consultora em inovação. Bem-vinda ao Plano de Voo, Evelyn! Olá, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bem! E para completar o nosso time, está a bordo a Paula Fogliato Prado, especialista em inovação do Sebrae RS. Tudo bem, Paula? Bem-vinda! Oi, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês, ainda para falar de um assunto que eu gosto tanto e faz parte do meu dia a dia. Estou ansiosa por essa conversa. Tenho certeza que vai ser mais um grande bate-papo. Gente, antes de começarmos, é bom lembrar que, em função da pandemia, o plano de voo está sendo gravado totalmente de forma remota para a segurança de todo mundo. Evelyn, a gente tem falado bastante sobre inovação aqui no Plano de Voo. Sendo especialista, você sabe mais do que ninguém o quanto isso é importante. A inovação ela pode ser aprendida e praticada todos os dias. Pode ou deve estar em todos os processos de uma empresa. Sendo a inovação uma coisa tão fluida, como o empreendedor pode saber quando está precisando de uma consultoria para inovar? Ou a consultoria serve justamente para priorizar e destinar energia às coisas certas? Explica um pouco para a gente como esse trabalho pode ser aplicado no empreendedorismo. Legal, vamos lá. Eu costumo criar um link entre precisar ou não de uma consultoria de inovação com a criação de um filho. Eu não tenho filho, mas eu acompanho aí afilhados, né, desde pequeno e gosto muito de observar o ser humano. Acho que a inovação vai muito para essa lógica da vida também. E o link que eu faço é: a gente não pode terceirizar, né, completamente a criação de um filho. A gente pode ter apoio de profissionais, de uma boa escola, de diferentes terapeutas, professores, enfim. Mas o que vai formar o que esse filho vai ser de verdade são os exemplos, os valores que ele tem em casa, pelo histórico da família, enfim, o dia a dia dele, a rotina em casa é que mostra essa base sólida, né? E aí, por que eu faço esse paralelo? Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco esse tema de inovação com eu vou contratar uma consultoria e ali está a minha salvação. Então, ali eu realmente agora vou conseguir ter uma estratégia de inovação, vou criar um novo produto e serviço, vou transformar minha cultura. A Evelyn, né, e a empresa dela e os parceiros dela vão fazer acontecer isso. E não é bem assim, né? A gente precisa dessa clareza dentro de casa. Quanto mais os executivos estão apropriados disso, melhor, né, eles vão ter esse apoio, porque nenhuma consultoria vai fazer milagre se os executivos não entenderem que a criação desse filho passa por eles, né, muito forte pelo empreendedor, né, falando melhor assim. E aí, feito esse paralelo, né, com o empreendedor, como olhar para essa linha de que efetivamente está precisando de uma consultoria de inovação, né? Passei pelo período de consciência de que meu filho crio eu e eu vou ter um apoio para me ajudar, né? Como saber se eu estou precisando? E eu gosto de fazer um link, eu separei aqui 3 pontos para falar hoje, que são 3 situações de um pequeno negócio, enfim, pequena, média empresa, que pode estar vivendo, né? Que um pequeno negócio pode estar vivendo e que isso vai ilustrar melhor na cabeça de vocês quando contratar, né, uma consultoria de inovação. Primeiro ponto, até antes desses 3 pontos, é falar muito que é sempre importante entender o momento, né? O nível de maturidade de inovação do empreendedor, né? O quanto ele entende sobre o assunto, qual é o mindset dele, está alinhado, é um mindset de crescimento, né? Ou é fixo, ou ele acredita muito mais no status quo. Isso já é um ponto de partida a analisar, né? Olhar o nível de maturidade de inovação é olhar como o empreendedor, né, se enxerga nesse processo e que ações
que o negócio dele já tem, né, em prol de um futuro, né, de uma inovação. E aí os 3 pontos que eu acho que vão ilustrar bem a situação desse negócio para contratar uma consultoria de inovação, o primeiro deles é o estratégico. E aí a pergunta que eu sempre faço, você, né, empreendedor, tem clareza, né, da direção do seu negócio? Você sabe o que ameaça o seu negócio? Você sabe que direção, né, onde você quer chegar? O sonho grande é muito importante, sabe, para não desperdiçar energia à toa. Quando eu não tenho clareza de direção, qualquer caminho serve. E um pequeno negócio, ele é muito adaptável. Então, pode parecer que existem muitas oportunidades, eu me direciono para muitas oportunidades e muitas vezes gera um boom de energia totalmente mal direcionado e um desperdício muito grande. Principalmente quando a gente está falando em inovação, que é um cenário de incerteza. Se eu estou arriscando por uma direção que não é a direção do meu negócio e isso dá errado, eu acabo perdendo muito mais. Então, a clareza, né? E essa é uma primeira pergunta. Eu tenho claro para onde eu quero ir? Se não, vale sim contratar uma consultoria. Porque essa consultoria ela vai olhar não só para dentro da empresa, né, e do negócio olhando a estratégia, mas vai fazer um link com tendências, com inteligência de mercado, para ver se faz sentido e vai ajudar esse empreendedor a entender o terreno fértil do negócio dele. Sempre olhando o empreendedor e olhando o negócio também. Então, o primeiro ponto é a estratégia, né? Se eu vivo esse cenário de falta de clareza estratégica, uma consultoria pode ajudar e muito. O segundo ponto está muito linkado à gestão e execução, né? Então, por exemplo, tem empresas que eu atendo, e é um caso que eu atendo bastante pequenos negócios, eu tenho uma ideia, só que eu preciso testar ela no mercado, eu não sei para onde ir, eu já sei que eu preciso fazer diferente, que inovação é tentativa e erro, mas como que eu encontro hipóteses para validar, né? Como que eu vejo que caminho que eu tenho que ir para esse produto e serviço? Então, gestão e execução, vale muito contratar uma consultoria nesse ponto de apresentar essa tua ideia para a consultoria te pegar pela mão, né, e te mostrar o caminho de validar hipóteses, porque a inovação é muito isso, a lógica do Lean Startup, né, de construir, medir e aprender. Então, esse ponto a consultoria entra muito bem. Eu estou, inclusive, agora, eu tenho ido... O que é legal desse mercado? Médicos, né, que não deixam de ser uma pequena empresa, né, e clínicas, eu tenho atendido muito na linha da saúde, esse tipo de produto e serviço, de ajudar a criar, além do atender diariamente no consultório. Os médicos têm muitas ideias de produtos e serviços. Então, no último ano, a gente ajudou aí, só do meio médico, a criar 5 produtos diferentes e validar com eles e testar no mercado. Então, isso é um ponto que o apoio da consultoria é muito importante, porque tu está muito imerso no teu negócio, então trazer uma inteligência para te pegar pela mão e pensar o teu negócio e te ajudar a validar o teu negócio, a tua nova ideia, faz muito sentido. É muito louco, Evelyn, te interrompendo, e tô trazendo um pouco pra minha realidade aqui, vendo você falando, não sou da área médica, sou da área da comunicação, mas eu tô pensando aqui, né, nós somos uma agência de conteúdo, produção de conteúdo e assessoria, essa é a nossa especialidade. E a gente tá se reposicionando nesse momento no mercado, mudando marca e tudo mais, e eu busquei, e a gente tá buscando no mercado um parceiro pra produzir conteúdo pra gente. E aí eu brinco com isso, né, que as pessoas que de fora olham e falam, mas vocês produzem conteúdo, como assim vocês estão procurando alguém para produzir conteúdo para vocês? E o que a gente fala muito aqui é que a gente está tão dentro do nosso negócio que a gente não enxerga o nosso negócio. A gente conhece tanto o nosso negócio que a gente às vezes deixa questões básicas para iniciar. Então eu acho que esse momento que eu tô vivendo aqui se encaixa nisso que você tá falando, né, Evelyn? Da importância de um olhar externo, porque eu acredito muito, e Paula também tem especializada nisso, pode me ajudar para dizer se outros empreendedores também chegam com esse olhar. A gente ama tanto o nosso negócio que às vezes atrapalha. Tem tanta paixão que atrapalha. Com certeza. Eu estava ouvindo a Evelyn falar, assim, e me lembrei muito daquele livro do Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. Por que as empresas falham tendo sucesso? Assim, que esse é o grande questionamento dele, né? Por que as empresas de sucesso falham? E tem a ver com isso que tu estava falando, né, Evelyn, da gente não esperar o momento que a empresa já está ali na última respiração, e daí a gente vai buscar ajuda. Porque daí a gente tem pouco tempo, né, e tem pouca disponibilidade de recurso para conseguir recuperar. E daí, de fato, a inovação hoje em dia ela já não é um diferencial, né? Isso é necessário para a gente garantir a
sobrevivência e a competitividade, tanto para grandes empresas quanto para pequenas aqui, que é o nosso público que está nos ouvindo hoje. O que eu fico pensando, assim, e eu sei que tu tem bastante competência, Evelyn, para trazer para a gente também, talvez, alguns exemplos, é isso sobre essas habilidades ou mix de habilidades que são necessárias e que muitas vezes a gente não consegue ter dentro da empresa, e também a consultoria pode nos ajudar nisso, né? Que inovação não necessariamente é só a gente trazer tecnologia para dentro da empresa, o que já traz uma ideia de que vai ser muito caro e eu sou uma pequena empresa, não vou conseguir. Eu queria que falasse um pouco para a gente sobre isso, assim, sobre essa parte mais humana também da... Eu costumo falar muito que tecnologia não inova, né? Pessoas inovam. A gente se perdeu em algum momento, eu acho que é com a quantidade de informação que a gente tem sobre inovação por aí, e a gente acabou se perdendo um pouco e achando que a tecnologia é a grande protagonista do processo de inovação. Quando não é verdade, né? As pessoas, né, são as protagonistas desse processo. Tecnologia, ela é um meio impulsionador da inovação, mas quem inova efetivamente são as pessoas. E a gente eu costumo trazer nos meus cursos dados que comprovam isso. Inclusive, olhando muito o índice global de inovação, né? Por exemplo, os países que estão lá nos primeiros lugares, que são Suíça, Suécia principalmente, são países que investem muito menos que o Brasil, em termos de inovação, e aqui a gente não está falando só governo, tá? Olha o país, mas olha as organizações privadas, né? Faz uma média desse todo. A Suíça investe muito menos e tem muito melhores resultados que a gente aqui no Brasil. Por que isso? Eles entendem que eles precisam investir no capital humano, coisa que é uma grande fraqueza aqui no Brasil, inclusive nessa análise desse índice, né? E aí, por consequência, a gente está muito mais abaixo que eles nesse índice de inovação e não tem resultados. Só que aí entra, aí fazendo link com as habilidades, Paula, que tu falou, que eu acho que foi essencial. Falar que as pessoas são protagonistas do processo é muito legal e é verdade, temos dados e fatos para mostrar isso, como eu já disse agora, só que o ser humano quer mudar sem mudar, né? A gente quer, sei lá, emagrecer sem ir na academia, né? Quer comer chocolate. Eu tô com isso porque eu tô num processo, né, de acompanhamento nutricional e eu gosto de fazer esses links. Então, a gente quer fórmula mágica como ser humano, né? A gente tem um cérebro primitivo que nos leva a pensar assim, num cenário completamente disruptivo. E aí existem diferentes habilidades que a gente precisa trabalhar, inclusive dentro do empreendedor. Pela primeira vez, tá, o Fórum Econômico Mundial divulgou, agosto desse ano, 2021, mais um, né, relatório do The Future of Jobs. E lá, pela primeira vez, e aí isso foi uma análise até feita por estudiosos, assim, pela primeira vez, das 10 habilidades, né, do futuro, do trabalho do futuro, que isso tem total link mesmo a pessoa sendo empreendedor, né? Pela primeira vez, mais de 50% dessas habilidades estão relacionadas a autoconhecimento e inteligência emocional. Então, empreendedor, né, que está aí enfrentando desafios de gestão e que quer se desenvolver mais para estar mais preparado para inovar no seu negócio, tem que olhar para dentro. Tem que trabalhar o autoconhecimento, a inteligência emocional. Temos dados e fatos mostrando isso, né? Isso não é aqui, é um papo comportamental, que é muito importante também. Mas isso tem dados e fatos nos mostrando que é inteligência emocional, que é autoconhecimento. Criatividade, ter um pensamento totalmente analítico com relação à inovação, mas olhar de verdade, com consciência, que é isso que, de acordo com esses relatórios todos, falta muito, né? A gente está na correria e não analisa com consciência, né, o que a gente está fazendo. A gente se conhece muito pouco, a gente olha muito fora as respostas que, na verdade, estão dentro da gente. Então, autoconhecimento e inteligência emocional serão essas principais habilidades. E outra, se eu fosse te falar, entra muito a comunicação, né, de forma persuasiva. Então, como empreendedor, comunicar muito forte os benefícios da empresa dele, né? A gente tende a falar muito questões técnicas e pouco dessa emoção, desse storytelling. Ter empatia, conhecer de verdade, né? Essa palavra, ela é polêmica, mas eu acho que ela é que melhor ilustra, assim, para quem que eu estou vendendo, quem são os meus clientes. Eu, como empreendedor, tenho essa habilidade de olhar as necessidades dos meus clientes, entender o que eles estão falando nas entrelinhas, né? Então, esses dois pontos, eles são bem importantes. E o último, que corrobora muito para o sucesso da inovação nos negócios, é o propósito.
por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Que problema efetivamente o meu negócio resolve? É aquela boa e velha frase do Viktor Frankl, né? Que ele tem o livro Em Busca de um Sentido, é quem tem um porquê aguenta quase qualquer como, né? E isso está muito linkado à inovação, né? Porque a gente precisa vencer as incertezas. Então, se eu não tenho clareza de propósito, aí fazendo o link com o ponto da estratégia, que a consultoria pode ajudar, que está dentro disso, qualquer caminho vai me servir, né? E eu vou gerar um boom de energia aqui. Ao invés de ser direcionado num ponto só, eu vou estar lá, né? Trabalhando em diversas frentes. Então, esse teu ponto, assim, foi muito legal, Paula. Realmente é muito importante. Acho que tem tudo a ver com o que tu falou desse sonho grande, né? Quando a gente tem esse brilho nos olhos, assim, a gente consegue transparecer isso para o nosso cliente ou para quem for que a gente esteja conversando. E acho que tem bastante a ver também com essa questão de ter tempo e dedicação, tanto para a tua empresa, para um novo produto, ou por essa necessidade de buscar a consultoria. A gente está falando sobre essa temática. Então, tempo e dedicação, para mim, são coisas importantes que a gente precisa ter quando a gente está falando sobre processos de inovação especificamente. E são coisas que a consultoria também consegue ajudar, né? Porque, como a gente falou aqui, a gente está falando sobre pequenos negócios que estão dentro do negócio ali. O empreendedor, ele está mergulhado no negócio dele e ele só tem tempo para executar aquilo que ele precisa executar. Então, quando a gente traz um terceiro, ou seja, esse novo olhar também que a gente estava conversando aqui, alguém que talvez até nos puxe um pouco para fora da nossa zona de conforto, além disso, ele consegue fazer com que a gente olhe para um lado que a gente não estava olhando e pense como que aquilo faz a gente se sentir, mas principalmente como que aquilo pode levar o meu negócio para um novo patamar, né? É difícil a gente fazer esse tipo de questionamento sozinho, porque muitas vezes a gente tem todo um ambiente em torno da gente que está focado ali na execução do negócio, seja um serviço ou seja uma indústria, né, que está produzindo alguma coisa. E acho que isso é muito legal da gente conseguir buscar na consultoria, porque além de trazer esse olhar, né, além de trazer esses questionamentos, traz também exemplos, né, de outras vivências que a consultoria conseguiu, não só num setor só, né, num segmento, mas como tu falou agora eu estou trabalhando bastante com a área da saúde. Então, quantas coisas dentro por exemplo, uma padaria poderia também se beneficiar com esse teu olhar que tu teve agora do segmento da saúde. E eu acho que essas interconexões, assim, é que de fato conseguem trazer o novo, né, Evelyn? Que é isso que quer dizer a gente trabalhar a inovação, é fazer esses links, assim, que a gente chama de sempre estar conectando esses pontos. Evelyn, uma coisa que me chama a atenção, e eu vi você falando, né, sobre inovar, é que muitas vezes me parece que tem uma questão de conceito. De que quando a gente fala em inovar, acende uma luzinha vermelha. Inovar igual a tecnologia, igual a alto investimento. Se eu sou um pequeno empreendedor, eu já deixo esse tema de lado porque parece que não é para mim. Mas isso está errado, né? A gente consegue inovar sem gastar absurdos. Tô certa nisso? Perfeitamente. E eu acho que faz o link com o terceiro ponto. Mas antes eu queria trazer um pouco do conceito de inovação, mas não a parte que eu acho chata de pôr em caixinha, incremental, radical, ou os 10 tipos de inovação, mas falando da lógica da inovação, né? A lógica da inovação, quando a gente olha, inclusive o que a palavra quer dizer no latim, né, inovare, é renovar, é mudar. E isso é a lógica, inclusive, da natureza, a lógica do mundo, a lógica da vida. Está em constante evolução, está em constante renovação. E aí, quando a gente traz um link para um negócio, seja ele qualquer porte, eu linko muito inovação corporativa, que, né, qualquer negócio é uma corporação, é uma empresa, uma organização. A inovação é buscar novas fontes de impacto, de resultado. Porque é isso, né? Tá constantemente se renovando, se transformando, buscando novas fontes que vão me trazer, né, o impacto que é o pelo qual o meu negócio existe no mundo e é o que eu preciso para o meu negócio evoluir, né? Então, só trazendo isso, desmistificando um pouco a inovação, tirando de caixinha, já torna mais palpável e já mostra o quanto inovar efetivamente é eu explorar novas ideias que vão me trazer novas fontes de resultado, né, novas fontes de impacto. Então, acho que esse ponto é muito legal a gente desmistificar,
e entender que a lógica da inovação é essa com ciclos de constante renovação e evolução, que acontecem realmente de forma contínua. E eu acho que isso me dá o link, então, para esse terceiro ponto, que eu chamo de cultura de inovação, que é a terceira situação, né, pela qual um pequeno negócio, enfim, um empreendedor poderia contratar uma consultoria de inovação. O ponto aqui é porque não adianta, né, independente do tamanho do negócio, eu ter uma visão de futuro, eu ter uma estratégia, né, muito clara, eu ter projetos, mas eu efetivamente, de maneira comportamental, dia a dia, disciplina e rotinas, não viver isso, né? É o famoso que a gente fala do walk the talk, né? O que eu falo realmente se concretizando na prática. E aqui entra aquela frase legal, né, de a cultura come a estratégia no café da manhã. Como ressignificar de verdade algumas coisas na empresa para que ela realmente respire transformação, respire inovação. E aqui entra, por que não contratar uma consultoria para treinamentos, para alguns workshops, para montar programas, e aqui falando de empresas que já tenham um número, enfim, um pouquinho maior de funcionários, mas não precisa ser muito mesmo, sei lá, uma empresa de 10 funcionários, fazer um programa que incentive a criatividade dos colaboradores, porque isso é um grande desperdício em todos os portes de empresa. A gente fica, como empreendedor, às vezes muito focado, que é o que a gente já está falando no nosso quadradinho, e pouco pede ajuda, e pouco incentiva a criatividade de quem realmente está ali no dia a dia e tem muito a contribuir, né? Então, não vamos desperdiçar isso, né? Então, é realmente fazer, e um terceiro ponto poxa, eu não estou conseguindo, eu tenho uma estratégia, eu até tenho quem está me ajudando a executar o meu processo, mas eu não estou vivendo inovação. Se eu não estou vivendo inovação, está faltando coerência no processo, porque inovação, 80% do processo dele passa por pessoas e 20% é o restante, é a gestão, é a tecnologia. No início da cadeia de um processo de inovação tem pessoas. E no final tem pessoas também. Tem as pessoas que pensam a tecnologia, que desenvolvem, e tem as pessoas, né, nas quais utilizam, fazem uso dessa tecnologia, né, das quais vivem as dores que essa tecnologia aqui resolve, né? Então, esse ponto, cultura de inovação, eu te diria que ele é o mais nevrálgico até do processo. Porque sem ele, sem esse embasamento, sem o empreendedor, né, com as habilidades que a gente falou antes, em desenvolvimento pelo menos, né, mais orientadas para um cenário de inovação, dificilmente a estratégia vai ser muito bem clara e muito bem aplicada, e a execução muito menos, mesmo ele tendo os melhores parceiros. Então também tem esse ponto aqui, né, da criação do filho lá do início, né? Eu posso ter os melhores parceiros, mas eu preciso estar com essas habilidades, com essa consciência, né, que eu vou criar meu próprio filho. E Evelyn, quando tu fala, eu fico pensando também assim, que certamente é uma questão isso do quanto que custa essa tecnologia, mas o que a gente tem percebido, se a gente olhar o mercado, é que tem muito incentivo para a inovação, incentivo financeiro, né? O que isso significa? Que uma pequena empresa ela não precisa investir todo o dinheiro necessário para a criação de uma plataforma tecnológica, porque hoje os modelos de negócio, modelos de parceria são muito diversos e as empresas estão abertas a esses novos tipos de modelo. Como, por exemplo, se eu estou precisando no meu negócio, eu tenho uma nova ideia, eu quero fazer um projeto, eu posso buscar fomentos dentro de agências governamentais ou agências de apoio, que estão sempre com editais abertos, ou ainda trabalhar a inovação aberta mesmo, né? Que é uma temática que agora está super em voga. A gente vê diversos programas também que, de alguma forma, têm o foco dentro de startups, mas que tem outros também que estão focando em empresas estabelecidas, já que não são startups, mas que precisam inovar o seu negócio. Então, acho que essa é uma possibilidade também para a gente comentar aqui, para o nosso público, né, que o Sebrae também atende, que são as pequenas e médias empresas, que existe possibilidade, sim, da gente buscar esse fomento necessário para a gente realizar essa nossa estratégia, né, nesse primeiro ponto que a Evelyn trouxe. Primeiro, vamos saber para onde a gente quer ir, qual que é o nosso sonho, o que a gente precisa atingir. E se a gente não tem recurso para isso, a gente pode buscar também. E que isso é outra possibilidade que a consultoria também traz para a gente, né, Evelyn? Tem muitas possibilidades que a consultoria pode nos ajudar a criar esses planos de desenvolvimento do projeto mesmo, que é aquele teu segundo ponto que tu chamou de gestão e execução daquilo. Isso. Então, por que não a gente buscar um parceiro para desenvolver um projeto em conjunto?
Eu falo muito que o mundo funciona através de conexões, né? Em algum momento a gente esqueceu disso, mas um dos maiores superpoderes nossos como seres humanos é colaborar, né? Por isso que ecossistemas, né? A gente ouve tanto de inovação, e o Sebrae é um grande protagonista desse ecossistema de inovação gaúcho, né? Um ecossistema, se a gente olha na biologia, é muito isso, assim, bom, são atores, né, diferentes espécies que vivem ali, que criam condições de vida num local. E eu acho que isso faz muito link com essa questão de inovação aberta, que a gente esqueceu em algum momento que o mundo funciona através de conexões e se prendeu a essa lógica de escassez, que é esse curto-prazismo, né? Esse bichinho do curto-prazismo que faz muito parte do dia a dia do empreendedor. Não seremos hipócritas, a gente sabe que isso faz parte, mas a gente não tem que ser herói, né? O profissional que só apaga incêndio, ele não vai fazer inovação. Então, não sejam empreendedores heróis, procurem apoio, né? Por que não, então, uma consultoria para ajudar nesse ponto de inovação aberta, né? E aí, realmente, que nem a Paula falou, tem muita oportunidade para todo tipo de negócio. Muitas empresas se abrindo para se conectar. Claro que aqui tem mais oportunidade para pequenas empresas de tecnologia, por exemplo, se a gente olhar programas de conexão mesmo entre empresas, mas existem N outras iniciativas de fomento, como a Paula falou, para os outros negócios que querem efetivamente pensar em inovação, né? E aqui é muito legal porque esse poder de conexão, né? O quanto ele gera de resultado e o quanto ele é poderoso, né? A inovação que funciona, ela é aberta, colaborativa e ágil, né? Que eu acho que engloba todos esses pontos. Queria voltar ao ponto que a Alexandra trouxe, que eu acho que talvez não tenha respondido, assim, que é, a gente fala muito de tecnologia, enfim, né? Como trazer isso para uma pequena empresa e média empresa? E aí entra muito o assunto que a Paula puxou, né? Quando a gente traz que a inovação, né, tem as pessoas como protagonistas, a pequena empresa, o que ela tem? Ela tem as pessoas, né? Então, ela tem o que é necessário para começar a fazer esse processo. E aí, sim, ela entender, em termos de estratégia, para que caminho ela quer ir, como que ela vai executar, preciso de apoio, não preciso de apoio em termos de execução, e seguir adiante. Mas entender, né, empreendedores de pequenas e médias empresas, que vocês já têm o que é necessário para começar, que são as pessoas. Então, vamos usar melhor a capacidade criativa de todo mundo para resolver problemas reais que, com certeza, se for feito com uma lógica da inovação, de evolução contínua, de tentativa e erro, com as habilidades e o mindset correto, possivelmente o resultado vai vir, né? Porque vocês já venceram daí grandes barreiras quando a gente está falando de inovação. Então, acho que isso responde, sabe, Alexandra? Ótimo. E eu penso que quando a gente tem as empresas menores, as pessoas, né, quem comanda a empresa, ela joga em várias posições, né? A gente brinca que o pequeno empreendedor, ele tá em vários momentos. Às vezes ele não consegue se dedicar única e exclusivamente a uma coisa. Então, o testar rápido, ou ter ajuda, ou errar menos ou mais rápido para colocar no trilho de novo o trem, ele me parece uma saída muito importante, né, Evelyn? Sim, essa lógica do Lean Startup que a gente fala, né, que passa muito por essa lógica de tentativa e erro, né, do construir, medir e aprender, é a grande chave quando a gente fala de executar um novo projeto, uma ideia, né? Porque o que acontecia antigamente, né, nos projetos? Sei lá, um setor calçadista, por exemplo, vou pensar um sapato e no final, tudo pronto, tudo pensado, tudo muito bem desenvolvido, aí eu vou colocar lá para vender e vou ver se vai fazer sucesso ou não. E muitas vezes não vende, não faz sucesso, e aí todo tempo de energia, todo o investimento vai para o ralo. E a lógica do Lean Startup é essa: eu tenho interações constantes com quem vai ser o meu cliente e com especialistas também, né, da área, fora da minha empresa, para eu ver se vai fazer sentido eu lançar realmente esse novo produto, esse novo serviço. Por que isso é importante? Porque, e mais importante ainda quando a gente fala de um pequeno e médio negócio, né? Eu preciso falhar na hora que eu posso falhar. Então, é falhar cedo, falhar barato, né? E falhar realmente com o mindset correto. O erro, ele faz parte de um processo de inovação, né? Então, aqui, fazer esse link com o ser humano, a questão é, uma das grandes barreiras quando a gente fala de Lean Startup não é nem o método, é como a gente enxerga o erro. A gente não gosta de errar, né? Mas o pior do erro é como a gente enxerga ele do que o erro em si. Principalmente quando a gente olha essa lógica de inovação, que eu vou falhar na hora que eu posso falhar, porque é uma hipótese, eu estou validando uma hipótese para ver se faz sentido. O errar já é um resultado
daquela etapa, né? Então, é realmente interações o tempo inteiro durante o processo até o lançamento, porque quando eu lanço, eu já sei que aquele produto é aceito pelo mercado, eu já entendi os riscos do meu produto, ele já está validado para ser lançado, né? Então, essa é a grande lógica do desenvolvimento. E aqui, para essa lógica, eu não preciso de grandes tecnologias, eu não preciso de um número enorme de pessoas, eu preciso ter clareza do que eu quero testar e colocar para testar, né? Então, eu vou testar um novo produto e serviço, faz uma apresentação num PowerPoint da vida, num Google, que dá para fazer também online ali, e testa ali. E aí faz todas as automações e leva para o teu cliente testar e entender os botõezinhos que fazem sentido. Eu já fiz testes, né? Por exemplo, que a gente fez era um ambiente, a gente simulou esse ambiente de papelão e chamou pessoas externas e disse, isso aqui é uma simulação, eu gostaria que tu colaborasse com a gente e entendesse se faz sentido isso aqui. Então, é testar, é colocar em contato sempre, né? Não esperar estar pronto também, é realmente usar essa lógica, e isso é um dos grandes segredos desse ponto 2 ali que eu falei de execução. E aqui as consultorias podem apoiar muito, porque o empreendedor, ele está ali no dia a dia, em vários papéis, e ele precisa de alguém para levar ele pela mão nesse processo. Agora a gente vai testar essa hipótese. O que a gente aprendeu com isso, né? É trazer esse olhar de inovação para o processo. Aqui eu li uma pesquisa, e aí eu não vou lembrar a fonte, mas dizia que 90% dos processos de inovação, né, e esse desenvolvimento que eram feitos com apoio de consultoria, né, de 100%, 90% que teve, né, os melhores resultados eram os que tinham apoio externo, essa visão externa, né, esse especialista que vai saber guiar. Porque eu acabo sendo dando um apoio, assim, muito. Eu trabalho com um time bem legal de especialistas e, por exemplo, eu, né, quando eu estou imersa, assim, num processo desses, eu não sou só ferramental de inovação. Eu acabo tendo muito apoio, segurança psicológica, de, agora deu errado, mas não quer dizer que o negócio é ruim. A gente validou uma hipótese, agora a gente vai pivotar, né, quer seguir um outro caminho, a gente vai por aqui. Então, é um apoio geral que a gente precisa nesse processo, porque, de novo, o nosso cérebro é primitivo para um cenário disruptivo. Então, é natural, é do ser humano essas barreiras que a gente encontra num cenário de inovação, né? Não, e muito legal isso, Evelyn, que tu traz, porque eu acho que também as consultorias passaram por um momento de transformação, né? Acho que antigamente, assim, ou no início de quando surgiram as consultorias, o que existia era uma grande assimetria entre conhecimento das empresas e o conhecimento que as consultorias tinham acesso, né? Hoje em dia, não existe mais. O conhecimento está disponível sobre qualquer temática. Tu escreve ali no teu buscador, tu consegue achar aquela informação. O que é o ponto, então, que faz, de fato, a gente conseguir buscar uma consultoria e ter resultado com ela? É isso que tu está trazendo, que são essas experiências, essa segurança psicológica, que quando tu tá ali com o apoio de um terceiro, e daí tu chega num momento de erro, ou num momento de tomada de decisão, e tu, como consultor, tu consegue trazer vários outros exemplos de diversos outros ecossistemas que tu acabou vivendo, ou de experiências com outros clientes, que podem ajudar nessa tomada de decisão e realmente dar aquele último pulo que o empreendedor precisa para ir lá e realmente colocar no mercado a inovação ou conseguir, de fato, buscar aquele projeto, né? Então, acho que isso também faz parte do desenvolvimento das consultorias, como elas deveriam atuar agora também nessa nova economia, assim, não só os negócios precisaram se adaptar, mas as consultorias também. E acho que isso é muito legal também da gente ver novos modelos de consultoria sendo criados e abrindo oportunidades também para os pequenos e médios, né? Agora não só grandes casas de consultoria estão prestando esse serviço, mas também o Sebrae, como um ator que está há muitos anos no mercado, tem tentado fazer também essa mudança. E eu vejo outros atores fazendo isso também. E também trazendo outros players para esse mercado. E assim a gente consegue, de fato, ter uma economia mais rica, né? E ter, na verdade, gerar valor para todo mundo dentro do ecossistema. Assim, ele não é unilateral mais, né? É como tu falou, assim, são várias partes em conjunto.
Eu tô há 3 anos nesse mercado de consultoria, né? Antes, eu atuei sempre com inovação corporativa, então nos últimos 11 anos, eu tô há 3 anos desses 11 atendendo empresas, né? E no primeiro ano, atuei muito mais na linha consultoria, de entregas de relatórios, enfim. Acho que isso é muito válido em muitos momentos, pesquisas de mercado, etc. Sim, né? É entregar um relatório, um diagnóstico de inovação é entregar um relatório, mas o grande diferencial hoje das consultorias e a maioria, né, está indo nessa linha execução, né? Eu acho que já se rompeu essa lógica de eu vou te entregar um plano e tu vai executar sozinho. Porque, que nem tu falou, o plano ele pode fazer na internet, num cursinho rápido, e ele vai ter um plano 0 balas, digamos assim, né? Pronto para acontecer. Mas como que eu coloco em prática nesse cenário de incerteza, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, muito rápido, né, de muita informação, como que eu coloco em prática nesse negócio, né? E aí entram as consultorias para realmente, peraí, teu plano é esse, a tua estrutura é essa. Então, casando esses dois, na concepção, eu vou te ajudar a executar dessa forma. Meu papel vai ser esse, o teu vai ser esse. Mas muito execução, porque é isso. Gurias, ouvindo vocês falarem sobre isso, me ocorreu um questionamento. Na sua maioria, quando os empreendedores chegam para vocês em busca dessa ajuda aí para inovar e tudo mais, qual é a principal dor? Ou onde está? Quando o negócio já está num momento super delicado e aí sai desespero em busca de uma saída para recuperar o negócio? Ou a gente já está num momento um pouco mais maduro, assim, no mercado, em que as empresas têm vindo procurar as consultorias e esse tipo de apoio do Sebrae antes do famoso deu ruim? Em que momento estamos aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que depois a Evelyn pode comentar e fazer um paralelo com a questão da saúde e da prevenção, né? Eu acho que é um paradoxo que a gente vive na nossa vida pessoal, né? A gente busca muitas vezes o serviço de saúde só quando a gente está numa emergência, e daí também tem aquela questão da dieta, né? Que a gente só quer fazer a dieta porque a gente chegou no momento que a gente está incomodado e não ter, de fato, uma vida saudável do início ao fim. Acho que tem muito a ver com esse momento que tu está trazendo, assim, qual é o momento de buscar a consultoria, que a gente tinha até comentado, assim, porque deixar para um momento que eu tô com a corda no pescoço, eu tô tendo a minha última respiração, meu último fôlego, e daí eu vou buscar ajuda. O que a gente tem tentado trazer aqui como Sebrae é trabalhar uma questão de jornada, né? E falar com o empreendedor, com as pequenas empresas, em vários momentos dessa jornada. Tanto no início, então, eu tenho uma ideia, quero abrir o meu negócio, quanto quando alguém já está estabelecido e, na verdade, ele precisa ter a capacidade de permanecer relevante naquele negócio, no segmento dele, e daí a inovação serve para isso, né? Para a gente buscar novos mercados, desenvolver novos produtos, desenvolver novas habilidades internas também, que nem a gente está comentando aqui do intraempreendedorismo. Então, queria também ouvir um pouco da Evelyn, mas foi esse o link que eu fiz com a questão da saúde. Sabe que eu estava refletindo aqui, essa é uma boa pergunta. Eu diria que eu tenho todas as situações, assim. Tem pessoas mais conscientes, eu acho que as empresas que têm procurado, aí talvez até num link até contrário o que a Paula falou, assim, as empresas têm procurado com boa situação, assim, no sentido de, eu tô com uma consciência boa, eu já fiz alguns treinamentos, aí uma empresa menor, eu empreendedor, já fiz alguns treinamentos, ou já fiz algum treinamento com o meu time, e eu quero que tu me ajude a entender e desenvolver a inovação, mas eles não estão num cenário horrível, digamos assim, né, eles estão num cenário que a gente tem como trabalhar e desenvolver, né? Então, assim, se eu fosse dizer hoje, é uma lógica 50-50, até um pouco para mais, para essas pessoas que estão, empreendedores que estão conscientes e preparados para. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? De tipo, gente, eu não posso esperar acontecer isso de novo, né? Eu preciso me preparar. Então, talvez essa chave tenha virado um pouco assim, né? Mas, claro, tem um outro lado que aí faz o link com a saúde, né? E um dos meus clientes trabalha muito a longevidade. Então, é um negócio linkado a isso, assim, né? E é exatamente isso. A gente não quer se prevenir, né? Muitas vezes. É difícil vender esses produtos longevidade para quem tem aí seus 30, 40 anos que acha que tá tudo bem, né? Poxa, por que eu vou ter que pensar nesse futuro, assim? Então,
tem um pouco essa lógica também, mas eu te diria que eu tô vendo um boom de consciência muito bom, principalmente depois da pandemia, que agora tudo que eu já falava de a gente não tem certeza de nada, o mundo vai mudar, etc. A pandemia disse, bom, realmente eu não tenho certeza de nada e todo momento é o momento de eu fazer inovação, né? Então acho que essa linha é bem por aí. Paula, tivemos uma boa notícia da Evelyn aí, então eu acho que esse dado que ela traz, que já rompemos um pouquinho, é um indicativo de que demos um bom e interessante passo. Evelyn, então assim, depois de toda essa nossa conversa, o que é exatamente uma consultoria de inovação? Uma consultoria de inovação é uma empresa, né? É um prestador de serviço que tu vai contatar quando tu viver 3 diferentes cenários, né? Um é falta de clareza estratégica e de direção quando o assunto é inovação. O segundo ponto é, eu preciso de apoio para executar a inovação, eu tenho uma ideia e eu quero testá-la no mercado, como que eu faço? Ou eu tenho um projeto que não está indo muito bem os resultados dele, eu estou tentando, inclusive, usar os métodos de inovação, mas não estou tendo resultado para onde eu vou, então uma consultoria pode ajudar a salvar esse processo. E o último é o desenvolvimento pessoal, né, de cultura de inovação que a gente fala. É fazer com que a empresa e o empreendedor desenvolvam as habilidades necessárias para inovar e vivam a inovação em termos de valores, comportamentos, exemplos para os seus colaboradores e para o seu time, e que entenda que a inovação passa realmente por olhar para dentro, né, e que as pessoas são os grandes protagonistas desse processo. Então, uma consultoria é isso, que vai te ajudar nesses 3 diferentes cenários, principalmente te ajudar a trabalhar em cenários de incerteza. Então, se eu fosse fazer um resumo, mais resumo ainda, uma consultoria de inovação é uma empresa, um prestador de serviço que tu vai contratar para apoiar o teu negócio a atuar num cenário de incerteza, né? Então, eu quero me reinventar, eu tenho um novo projeto, para onde que eu vou? É um cenário totalmente incerto, é fora do que eu estou acostumado a trabalhar. A consultoria vai te ajudar a te trazer mais certeza, né? Eu brinco, que na verdade não é brincadeira, que o meu trabalho é trazer certezas, né? Eu quero te trazer algumas certezas e segurança dentro de um cenário que não é seguro, né? Então, acho que a consultoria e inovação consegue ter esse apoio também, consegue dar esse apoio para os pequenos e médios negócios se sentirem seguros para inovar. E depois de mais uma aula incrível sobre inovação, a gente vai chegando ao fim deste episódio do Plano de Voo. Evelyn, obrigada por participar do nosso podcast e compartilhar tanto conhecimento com os nossos ouvintes e empreendedores. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Paula, obrigada por enriquecer nosso papo com a experiência de quem também ajuda muitos empreendedores no dia a dia. Muito obrigada, Alexandra, muito obrigada, Evelyn, foi muito legal esse papo aqui e principalmente entender que a consultoria de inovação é sim para todo mundo e que ela traz resultados para nós. E muito obrigada a todos os ouvintes também. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e também nas redes sociais do Sebrae RS. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.